Fala, gente boa, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta: por que eu não posso ter filhos? Mas antes disso, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal, dá um joinha e compartilhe esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo pelo IGTV, clica no aviãozinho, compartilha para as mulheres que você conhece que está tentando ter filho, tentando engravidar. E depois dá um ok aqui para mim, para eu saber se eu estou indo no caminho certo nessa minha nova vida aqui de blogueirinha. Entendeu? Bom, vamos lá. Por que eu não posso ter filhos? Foi uma pergunta que eu fiz no meu history, deixei lá a caixinha de perguntas e várias pessoas me fizeram essas perguntas estavam bem constrangidos, assim, com medo de como seria a minha reação. Eu realmente não me sinto mal em falar isso, porque já existem muitos anos, que eu lido com essa situação. Houve um tempo que sim, era difícil de falar, hoje não me dói, hoje não me causa dor. Tenho ainda uma caminhada pela frente, vamos ver como irei me portar emocionalmente daqui para frente, mas eu resolvi compartilhar minha história, porque eu acho que tudo que eu possa vir ajudar outras mulheres, como já aconteceu, de poder terem filhos, ou às vezes até mesmo preservar o útero de uma cirurgia de retirada de útero antes da hora, Então vamos lá. Eu descobri que eu tenho útero miomatoso. Aí você vai me falar assim: Michele, mas a minha tia engravidou com mioma, minha prima engravidou com miomas. Gente, sério, é possível engravidar com miomas? É possível. Com um mioma, com 2 miomas, com 3 miomas, ou então com um mioma do tamanho de uma laranja, é possível engravidar. O meu problema é que eu tenho uma grande quantidade de miomas. Então imagina aí uma caixa de vidro, de tipo assim, acrílico, branca, transparente. Imagina que essa caixa tá cheia de bolinha de gude. Esse é o meu útero, As bolinhas de gude são os miomas. E aí, o meu útero eu já fiz, ao longo desde 2008 até 2020, eu já fiz 5 cirurgias e já retirei 27 miomas. E mesmo assim o meu útero é coalhado de miomas. Então, neste momento, o meu útero está com um formato completamente irregular, com as 2 trompas obstruídas e com... a gente não sabe como que o meu útero vai se portar com uma gravidez. Então, a médica, quando eu estou fazendo, como eu te falei anteriormente, estou fazendo tratamento de fertilidade, então estamos tratando de uma gravidez, de uma possibilidade de 2% de dar chance à fertilização, porque como o meu útero tem muitas cicatrizes, o óvulo pode não agarrar, não colar, vamos dizer assim, na parede uterina. E também não se sabe como minha gravidez vai ser, então a médica tem me preparado para uma gravidez de alto risco e uma gravidez de repouso durante os 9 meses de gravidez. Pode ser que não seja, que seja uma gravidez absolutamente normal, que meu útero vai comportar de forma normal, mas pode ser que não, que eu realmente preciso ficar 9 meses deitada numa cama, enquanto eu gere os bebês. Ou o bebê, não sabemos ainda. E aí, voltando lá em 2008, durante um exame de rotina, durante uma ecografia de rotina, eu descobri os miomas, fiz a minha primeira cirurgia. A minha primeira cirurgia eu retirei simplesmente 14 miomas, que já era um número absurdo, 14 miomas já é um número absurdo, e 14 miomas grandes, Eu tinha muita hemorragia, eu lembro que nessa época eu passei quase 7 meses menstruada, tinha anemia, era muito anêmica e era muito difícil ter uma vida normal. Quando foi em 2008, eu tirei os miomas e coloquei o DIU. O DIU é o Dilmirena, que é um DIU que libera uns hormônios, e que dá uma segurada, dá uma controlada para que não gere mais, que não cresça mais miomas, E aí fiquei com o DIU até um certo tempo, acompanhando 6 em 6 meses, até que percebeu-se que não dava mais para eu continuar com o DIU e que estava crescendo muitos miomas muito rápido, que o DIU não estava segurando o crescimento desses miomas. E
da época foi me sugerido que eu fizesse uma inseminação artificial. Porém, eu não tinha marido, ou seja, eu teria que recorrer a um banco de sêmen, né? E eu precisava tomar essa decisão de tirar o DIU, fazer a inseminação ou correr o risco de nunca poder ter filhos. E aí foi um tempo difícil, né? Foi uma fase difícil, por quê? Porque eu nunca quis bancar a produção independente. Eu nunca quis ser mãe solteira, né? Eu já compartilhei de várias histórias de mães solteiras e era algo que eu não estava disposta a pagar o preço. Eu não queria ser mãe solteira, mas ao mesmo tempo eu pensava e tinha muito medo de me arrepender dessa decisão, de não fazer enquanto tivesse útero e depois, quando ficasse mais velha, eu querer ter filhos e não poder ter filhos. E não me arrependo da decisão que eu tomei, ou seja, eu não fiz. Tive um respaldo, assim, eu busquei muito ao Senhor na época para tomar essa decisão. Não foi uma decisão fácil. Eu lembro que na época eu tinha condições financeiras de fazer a inseminação, por mais que seja um tratamento caro, mas eu ficava assim, porque eu realmente não estava disposta a pagar o preço de ser mãe solteira. E outra que eu imaginava o meu filho perguntando assim, mamãe, quem é meu pai? E quando a gente faz inseminação, né, com o esperma de um banco de sêmen, você não sabe nada do pai da criança, é um doador anônimo. Então, doador é lá, XPTO 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu ficava imaginando meu filho assim, mamãe, quem é meu pai? Ah, seu pai é o XPTO 1, 2, 3, 4, 5. E isso não me gerava conforto, sabe? Eu não me sentia bem, eu achava assim, um preço alto demais para pagar por uma coisa que para mim era, sabe? Para mim o filho tem que ter um pai e uma mãe, uma estrutura familiar, entendeu? Eu não estava disposta a pagar o preço de ser mãe solteira. Mas eu tinha medo de arrepender, como tenho até hoje, depois eu conto um pouco sobre isso, de não tentar. E aí fui buscar o Senhor, a oração, e eu lembro que de madrugada teve um dia que estava muito desesperada, muito triste, muito confusa, e eu orava o Senhor e eu não tinha resposta do que fazer. E eu falava assim, faço ou não faço, vou ter filho ou não vou. E aí eu ficava assim, Deus, o que eu faço? E aí eu fiz uma coisa que eu raramente faço. Eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Deus, fala comigo o que você quer, o que eu tenho que fazer. E abri a Bíblia. Aí a primeira vez que eu abri a Bíblia, deu em Jeremias 29, 11, que é assim, porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, sempre quando eu perguntava ao Senhor se eu deveria ou não fazer a inseminação, a primeira vez que eu perguntei, né, que eu fiz essa coisa com a Bíblia, me veio essa resposta, eu falei assim, Senhor, só para não ficar em dúvida, me fala mais uma vez. E abri a Bíblia de novo e saiu Isaías 55, 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são os mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos, e os meus pensamentos mais altos que o seu pensamento. Edição, coloca aqui o texto desses dois versículos, Jeremias 29, 11 e Isaías 55, de 8 a 9. E aí eu tive plena convicção de que eu não deveria fazer, de que o Senhor iria providenciar o que Ele tinha para mim, que eu deveria descansar. Mesmo que essa providência divina fosse não ter filhos e que eu deveria descansar. E eu descansei, então eu tomei a decisão, retirei o DIU e comecei a fazer um tratamento para poder fazer uma cirurgia, porque na forma que estava o meu útero naquele momento, eu tinha grandes chances de perder o útero e ser uma cirurgia de alto risco, porque eu poderia ter uma hemorragia interna e poderia vir a óbito. Então eu precisei fazer um tratamento para fazer a cirurgia. Então eu comecei a fazer um tratamento, fiz um tratamento com uma injeção de hormônio que chamava Zoladex na época. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Eu tomei 2 doses dessa injeção. Eu lembro que a injeção custava entre R$ 1.500 a R$ 1.900 na época, isso lá em 2012.
E aí fiz o tratamento 6 meses antes, depois aí fiz a cirurgia, abriu a barriga, tirou o útero, retirou os miomas todos, colocou o útero de volta, costurou igual tipo uma cesárea, só que em vez de eu parir um filho, eu pari 10 miomas, né? E foi um pós-cirúrgico extremamente complicado, uma porque eu estava extremamente anêmica, né? Precisei fazer transfusão de sangue após essa cirurgia. E estava extremamente debilitada, eu realmente fiquei 45, a recuperação foi aproximadamente 45 dias, sendo assim, o início, o repouso absoluto, então foi um pós-cirúrgico bem difícil. E depois que eu fiz essa todo esse tratamento, esse Zoladex, que é terrível, gente, esse Zoladex, ele induz a menopausa, então ele tipo dá uma zerada nos seus hormônios, e eu fiquei tipo tendo uma menopausa, uma pré-menopausa. Então eu comecei a passar mal mesmo, sabe? Tive vários desmaios, desmaiei no trabalho, minha pressão caía direto, eu senti os calorões, né, da menopausa, então eu tinha vontade, gente, sem brincadeira, de madrugada quando vinha a onda de calor, a minha vontade era enfiar a cabeça dentro de um balde de gelo, e isso foram 6 meses. E depois que eu fiz essa bela cirurgia, com esse belo tratamento, que me custou quase o meu emprego, porque eu quase não consegui trabalhar, eu descobri que o meu útero estava lotado de mioma de novo. Ou seja, todos os tratamentos e a última cirurgia tinham sido em vão. E aí, junto com essa belíssima notícia, veio o diagnóstico de que minha filha, vamos tirar esse útero. Minha filha, o que você está fazendo com esse útero? E foi aí que eles falaram, os médicos falaram, olha, não tem jeito, você não vai conseguir engravidar com esse útero, você tem que tirar, esse útero já está te prejudicando muito a sua vida e você vai precisar tirar o útero. E eu lembro que de 2012 até 2013, eu fiquei tipo um ano e meio, indo em vários médicos, e sofrendo muito com os efeitos colaterais dos miomas, né? Porque eu fui em 6 ginecologistas que, né, renomados nessa área, e todos 6 falaram a mesma coisa. Minha filha, o que você está fazendo com esse útero? Você tem que tirar esse útero, não tem mais solução para o seu caso. E aí, foi nessa época que eu dei uma surtada, que foi realmente definido que eu não poderia mais ter filhos e que eu tinha que sim ou sim que tirar o útero. E eu comecei a dar uma procrastinada nisso, porque eu realmente não estava bem emocionalmente para tomar essa decisão de realmente ter que tirar o útero. Mas ao mesmo tempo, eu já não tinha mais vida, então eu comprava muito anêmica, fazendo reposição de ferro, né? Tomava de manhã, na hora do almoço e antes do jantar, fazia a alimentação toda voltada para a reposição do ferro, fazendo desânimo total junto, né, com uma crise de depressão que foi desencadeada nessa mesma época. Então eu andava com Red Bull, comprava caixa, gente, de Red Bull, ia na atacadista, comprava caixa de Red Bull, porque todo dia eu tinha que tomar 1 ou 2 Red Bulls para conseguir sair da cama, para conseguir trabalhar. E muitas vezes eu não conseguia ir trabalhar, porque o fluxo era tão grande que não dava tempo, assim, de sair de casa, entendeu? Era tempo de colocar uma roupa, sair de casa e ter que voltar para dentro de casa para se trocar, porque já tinha sujado todo. Vocês são mulheres, vocês vão me entender. E sempre tinha uma peça de roupa dentro do meu carro. E várias vezes eu tive hemorragia ao ponto de ter que ir para o hospital, porque não tinha forma de conter. Era tipo assim mesmo, parecia que tinha cortado algo dentro de mim, que jorrava sangue, não tinha absorvente que segurasse, né? Eu usava 2 absorventes noturno, mais absorvente interno, mais short, mais calça, e não tinha nada que segurasse. E o meu útero chegou a um tamanho de útero de uma mulher grávida de 5 meses, onde eu conseguia, assim, tocava no umbigo, assim, eu conseguia pegar o meu útero todo, assim, de tão grande que ele já estava. Ele estava pesando aproximadamente 1 quilo de tantos miomas. E fui nessa vida aí, quase 1 ano e meio, procrastinando e buscando bem devagar alguns médicos. E aí descobri um tratamento chamado embolização uterina, que é um procedimento que entope a veia do útero, onde irriga sangue para o útero, e aí
os miomas não recebem mais alimento, não recebem mais sangue. E aí o útero meio que dá uma colapsada, uma infartada e os miomas vão murchando. O problema é que em Belo Horizonte essa técnica era super pouco difundida, porque os ginecologistas, cirurgiões, eles sempre optavam, quando chegava uma situação igual a minha, de fazer a cirurgia, de tirar o útero mesmo se a pessoa não tivesse filho. Porque quando a pessoa não tem filho, tira o útero mesmo, entendeu? E essa técnica é muito pouco difundida. Ela é uma técnica melhor até mesmo para quem já tem filho, porque não é uma técnica que não requer uma cirurgia. Você não precisa passar pelo risco de uma cirurgia, de ter uma hemorragia. Mas não sei por que cargas d'água essa técnica era super pouco difundida em Belo Horizonte, sendo que em São Paulo já tinha tipo 3, 4 clínicas que só especializadas em fazer embolização uterina. E aí eu entrei em contato com essas clínicas e já tinha mandado os meus exames e consegui em Belo Horizonte, né, um dos médicos que eu fui, que realmente estava de acordo em ter que tirar o útero, ele ficou meio incomodado com essa situação. E aí ele conversou com um amigo do amigo do amigo do amigo e foi me passando esses amigos, olha, vai nesse cara, até eu chegar numa pessoa, num médico, que fazia tal da embolização uterina em Belo Horizonte. E aí marquei a embolização uterina, foi muito difícil conseguir a aprovação do plano de saúde, foi mais fácil eu conseguir a aprovação aqui na Argentina do que essa embolização aí no Brasil. Consegui fazer a aprovação e tudo marcado, fiz a embolização, só que foi os piores dias da minha vida, indiscutivelmente, porque a embolização dói demais. O procedimento é muito simples, entra um catéter pela virilha, não tem abertura, não tem nada, aí entra um catéterzinho pela virilha e coloca essas esponjinhas no útero, nas veias que irrigam o útero, e aí entope a veia, não irriga mais sangue para o útero. E aí os miomas morrem. Só que nesse momento que o útero para de receber o sangue, ele entra em colapso, gente. Eu achei que eu ia morrer, sem brincadeira. Eu fiquei 2 dias no CTI do Hospital Felício Roxo, tomando morfina e outras milhões de medicações lá ao mesmo tempo. E eu urrava. As primeiras 24 horas foram terríveis. A morfina não segurava, não suportava a minha dor. E eu segurava na mão do médico, falava assim, pelo amor de Deus, me dopa, pelo amor de Deus, me põe para dormir, pelo amor de Deus, me anestesia da cintura para baixo, porque eu não suporto mais essa dor. Mas foi impressionante, porque eu sentia a minha barriga já murchando. Passados 3 dias, aí passou as 24 horas, fui pro quarto, fiquei 4 dias internado, se não me engano, 2 dias no CTI, e voltei, fui pro quarto e aí tive vida normal. E depois fiquei muito grata que eu consegui ter uma vida normal, mesmo com o útero cheio de miomas. Não existia promessa de conseguir ter filhos, né? Era algo muito novo ainda na época, não se tinha pouco. Sim, existia casos de mulheres que conseguiram ter filhos de forma natural depois de uma embolização. Tinha que esperar 1 ano para começar a tentar engravidar, tive que tomar anticoncepcional durante 1 ano. Quando eu fiz a embolização, já namorava com o Adriano, nós nos casamos e depois de 1 ano que a gente pôde pensar, eu pude parar de tomar anticoncepcional, que poderia falar assim, agora você pode engravidar. E aí eu parei de tomar anticoncepcional, tive vida normal, mas também não engravidava, entendeu? Então eu fiquei assim, casado de 2014 até 2018, sem tomar anticoncepcional, mas sem engravidar. Mas também não fiquei na neura de ter que engravidar, porque eu sempre fui muito tranquila com isso. Então assim, desses 4 anos que eu não engravidei, eu não fiz nenhum, por exemplo, se atrasou, e teve vezes que atrasava, minha menstruação atrasava vários dias, eu nunca fiz um exame de gravidez. Então foi super de boa, assim, 4 anos, vamos vivendo. E também a vida, gente, estava tão louca nessa época, desse ano, entre 2014 e 2018, estava tão louca que eu nem conseguia pensar em ter filho nesse momento. Só que isso é assunto para outro vídeo. E aí, quando foi em 2018, eu comecei a sentir muita dor.
muita dor, coisa que eu nunca sentia antes. E eu comecei a sentir cólicas terríveis, crises terríveis assim, de dor. Acontecia esporadicamente, não tinha, até então, depois que eu comecei a marcar, mas era sempre assim, uma semana depois que terminava o meu ciclo menstrual, mais ou menos na época da ovulação, eu tinha 1 ou 2 crises, e aí depois começaram a aumentar, ter 4 crises por dia, 5 crises por dia. Antigamente eu tinha muitas crises durante a manhã, mas aí depois começou a ter crise de dor durante todo o tempo, só que as crises eram insuportáveis. Eu lembro que eu tive umas 3 que eu cheguei a despedir do Adriano, cheguei a despedir dos meus animais, porque eu sinceramente eu achei que eu ia morrer, entendeu? Literalmente, achei que ia morrer. E aí nós nos mudamos aqui para a Argentina, e aí foi o tempo que a gente, né, conseguiu contratar um plano de saúde, e que aí eu comecei a procurar um médico para retirar o útero, que aí nesse tempo todo a gente já, e com essas dores todas insuportáveis, com hemorragia, aí voltei a ter anemia, eu falei assim, não, eu não quero mais, eu quero tirar esse útero porque eu quero ter vida, eu não tô tendo vida, me atrapalhava no trabalho, eu deixava todo mundo louco, na hora que eu começava a dar dor, a pressão caía, eu tinha sensação de desmaio, me dava diarreia, me dá ainda, porque eu ainda sinto, me dá diarreia, então eu fico muito mal. E aí começa a me prejudicar muito, começa a me atrapalhar a minha vida. E aí, quando eu vim para a Argentina, já fui ao médico, já decidida, eu vou tirar o útero porque não dá mais para eu continuar com essa vida. E foi aí que eu descobri que existia a possibilidade de eu fazer um tratamento de fertilidade, de forma gratuita. E aí a médica me disse, vamos tentar fazer um ciclo de fertilização. Quando eu falo um ciclo é de, por exemplo, aspirar os óvulos, né? Fazer aspirar os óvulos, e os óvulos que der nessa vez que a gente conseguir aspirar, a gente vai conservá-los e vamos tentar com estes óvulos. Vamos tentar aí 1 ano, vamos fazer o que der para fazer durante 1 ano. Vamos tentar o que der para fazer com os óvulos que a gente fizer de uma aspiração. Se não der certo, a gente tira o útero, beleza? E aí, essa foi a nossa decisão, pensamos muito. Para isso eu precisei fazer 2 cirurgias aqui na Argentina para retirar os miomas que estavam dentro da cavidade uterina. Então imagina, né, que o útero, são 3 tipos de locais que tem os miomas. Tem os miomas que são por fora da parede uterina, os miomas que estão dentro da parede uterina e os miomas que estão dentro do útero, né, que são submucosos, e que são esses que dão as hemorragias e esses que impedem de ter filho, né? Então muitas mulheres têm miomas, mas às vezes são miomas que estão fora da cavidade uterina e eles realmente não atrapalham. É uma gravidez que tem que fazer um certo acompanhamento, mas é plenamente possível. Quando você tem um mioma submucoso, que é o mioma dentro da parede do útero, que aí não é possível. Então, fiz essas 2 cirurgias, retirei esses miomas que estavam dentro dessa cavidade. No total, eu acho que hoje eu já tirei 27 miomas. Nessas últimas cirurgias eu realmente nem contei mais, porque eu falei assim, vai pra conta, né? Nem o médico também, nem perguntei o médico, né? Teve um que tirou metade, a outra metade ficou lá. E por aí foi. É muito mioma, gente. É mioma para dar, vender, tirar metade, ficar metade. É muito mioma. E aí, estamos nessa situação. Fiz as cirurgias, entrei com a documentação para o tratamento de fertilização. Já foi aprovado, já estou com os hormônios dentro da geladeira. E agora estou esperando o meu próximo ciclo menstrual para iniciar o tratamento de fertilidade, né? É assim, explicando já, porque todo mundo já me pergunta, talvez eu vou ter que fazer outro vídeo só explicando como é que é. Primeiro no segundo dia da sua menstruação, você começa a fazer um monitoramento. Você faz o exame de sangue e um ultrassom. Você vê a quantidade de folículos que você tem e vê a sua dosagem de hormônio, se está ok. Se esses exames estiverem ok, você começa a tomar os hormônios, né? Haja hormônio. Esse tempo aí vocês vão ter que me respeitar, porque eu acho que eu vou ficar insana.
Você toma os hormônios, né? E aí, quando você estiver na fase de ovulação, você aspira os óvulozinhos, fecunda os óvulozinhos com esperma do Adriano, e aí já implanta, faz a primeira transferência com ele fresco e os outros congela, né? Aqui, né, nessa clínica que eu faço, transferem um óvulo por vez, né? No Brasil normalmente transfere 2, 3 óvulos por vez. Aqui só transfere um óvulo por vez, porque eles acreditam que o fluxo natural da vida é ter um filho por vez. Mas devido ao fato da família do Adriano, né, ter tido gêmeos já, né, a mãe do Adriano sofreu um aborto e era gêmeas, 2 meninas. E a minha família também reza a lenda que a minha bisavó era gêmea. Então, mais pelo Adriano também, né, que diz que o fator do pai é o mais predominante, existe a possibilidade desse único óvulo se dividir e termos gêmeos. Se depender, né, do fator genético e das quantidades de profecias, teremos gêmeos, né? Só não sei como vai ser essa história. Eu estou custando de digerir a ideia de ter um filho só, quanto mais gêmeos. Mas é isso, pessoal. Por isso eu não posso engravidar. Toda essa história, quase meia hora de vídeo para explicar tudo isso. Mas eu espero que vocês tenham saciado a curiosidade de vocês e que esse vídeo tenha sido de informação. Porque principalmente nessa situação da embolização uterina, já teve uma amiga minha que ela me mandou uma mensagem: ai, minha amiga, ora por mim, amanhã eu vou tirar meu útero. Eu falei assim: não tira o útero, cancela tudo. E que aí ela assim, cancelou a cirurgia, o médico brigou com ela e tudo mais, e aí ela conseguiu fazer a embolização e preservou o útero. O útero dela tá lá preservado. Então a embolização, ela preserva o útero. Se você vai engravidar, é outros 500, mas pelo menos o útero você tem, né? E a qualidade de vida você também passa a ter. E é isso. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo.